uma nova série. Agora a gente vai iniciar a série de Lucas. Estava orando, sobre o que compartilhar à igreja e veio esse desejo de compartilhar sobre o livro de Lucas aqui na igreja. A gente já compartilhou o livro de Marcos no ano passado, no ano retrasado, mas eu gostaria de compartilhar o livro de Lucas para apresentar a Jesus. Então a gente vai caminhar por alguns meses, talvez mais de um ano, no livro de Lucas, sem pressa. Quando tiver Dia das Mães ou Natal, assim, a gente vai, dar uma escapada e tal, mas esse vai ser o livro que a gente vai estar compartilhando aos domingos. E o motivo é para apresentar Jesus, para as pessoas, que a gente possa se aproximar de Cristo Jesus. E o livro de Lucas, ele foi escrito pelo Lucas, ele não era um dos apóstolos do Senhor, pelo contrário, ele era um grego, mas ele faz uma investigação sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, e ele escreve esse livro ao Teófilo, Ele escreve o livro de Lucas, o livro de Atos. E no versículo 1, em Lucas 1, ele diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Então Lucas, ele investiga sobre a vida de Jesus. E quando a gente vai observar a biografia que era escrita naquela época e nos dias de hoje, tem algumas diferenças. Hoje em dia, quando alguém vai escrever alguma biografia, ele coloca informações detalhadas, cronológicas geralmente, em tal ano, em tal data aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, quando a gente vai ver as biografias daquela época, tanto bíblicas quanto extra-bíblicas, a gente vê que os autores não tinham tanto essa preocupação. Quando a gente vai ver Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não têm muito essa preocupação. Então, o Lucas, quando ele vai escrevendo o relato do Evangelho de Lucas, em geral ele faz um relato cronológico, mas tem momentos em que ele faz uma sequência temática, que seria diferente nos dias de hoje. Geralmente o pessoal faz uma coisa mais cronológica, tal, e hoje em dia as pessoas escrevem uma biografia falando do nascimento, da infância, da vida e assim por diante, Mas naquela época, geralmente falavam mais da morte, perto da morte, ou os últimos dias, como é que a pessoa morreu. Isso era muito mais importante numa biografia. Mas a gente vê que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles têm um cuidado de falar como é que o nascimento de Jesus, como a gente vai ver em Lucas. O Lucas, ele gasta um bom tempo falando sobre como é que foi o nascimento de Jesus, e inclusive no capítulo 1, ele relata 2 nascimentos, o de João Batista e o de Jesus Cristo. E isso não era comum naquela época, falar sobre a vida, tanto que quando a gente vai ver, fala do nascimento, depois fala de uma parte da infância, da pré-adolescência de Jesus, quando ele tinha cerca de 12 anos, depois não fala mais sobre Jesus até ele começar o ministério. Porque não era o costume, simplesmente, mas Lucas, mesmo ele não sendo um apóstolo, ele pega relatos de testemunhas oculares. Tem uma discussão na academia teológica sobre qual o evangelho foi escrito primeiro, tal. Eu entendo que é mais razoável que Marcos foi escrito primeiro, baseado nos relatos de Pedro, e depois Mateus e Lucas foram escritos, Então, quando o Lucas ele fala testemunhas oculares e servos da palavra, ele está pegando relatos de pessoas que viveram, que testemunharam o que Jesus pregou, o que Jesus viveu nos 3 anos de ministério. E isso é muito importante porque a nossa fé é fundamentada nas leis dos profetas
e no fundamento dos apóstolos. Então, nem todos os apóstolos, nem todos os livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos, mas teve o testemunho, teve a validação dos apóstolos, né? Inclusive, acho que vale a pena a gente mencionar que quando os evangelhos eles foram escritos, foram publicados, amplamente copiados e divulgados, muitos dos que viveram nos dias de Jesus, que foram testemunhas oculares de Jesus, eles leram, eles tiveram acesso a esse material, a essa literatura. Ou seja, eles poderiam ter, se não tivesse acontecido conforme, se não tivesse sido escrito conforme aconteceu, eles poderiam muito bem falar, não foi isso que aconteceu. Eles poderiam ter refutado o relato dos evangelhos, mas isso não aconteceu. A gente não tem nenhum registro disso, a gente não tem nenhum relato de que isso aconteceu. Ou seja, os evangelistas, eles tinham cuidado de escrever o que aconteceu, simples assim. Que eles queriam testemunhar acerca de Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Depois no versículo 3 ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Então, Lucas, como um médico, né, ele escreveu o livro de Lucas e Atos. Em boa parte de Atos, ele mesmo foi testemunha de Atos. Ele acompanhava Paulo, inclusive, em algumas das viagens. Ele acompanhou, e Lucas, ele pessoalmente cuidou da saúde de Paulo, né? Mas do Evangelho de Lucas, ele investiga cuidadosamente, desde o começo. Decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, o propósito era o ensino e a certeza, né, do ensino de Teófilo. Teófilo, né, que provavelmente ele tinha se convertido, né, ao Evangelho. A gente não tem muitas informações sobre Teófilo, mas tem estudiosos que afirmam que provavelmente ele era de uma alta posição, porque usa o termo excelentíssimo, né, dentro do Império Romano. Tem gente que fala que isso não necessariamente quer dizer que seria alguém de alta posição, que talvez ele simplesmente fosse alguém, nos termos de hoje, que seria alguém de classe média, assim por diante. Mas o que nós podemos inferir é que era alguém que amava ao Senhor. Teófilo quer dizer Theos, Deus, Filo, né, que ama ao Senhor, né? E era alguém temente ao Senhor, que tinha muito interesse pelo Evangelho, né? E tem gente que fala que talvez ele fosse um senhor de escravos e que ele teria libertado Lucas. Tem gente que fala que talvez ele tivesse patrocinado Lucas para produzir literaturas. A gente não sabe muito bem ao certo, com exatidão, né, todas essas informações. Mas a gente sabe que ele era um homem temente ao Senhor, que Lucas ele escreve para o Teófilo, né? Então, como ele escreve para Teófilo, que provavelmente morava em Roma, tal, era de uma cultura não judaica. Então, por isso, essa é uma das razões que eu trouxe o livro de Lucas, que é diferente de Mateus, por exemplo. Muito provavelmente foi escrito em hebraico para os judeus, né? Então, Mateus ele tinha esse cuidado de escrever Mateus para o Evangelho de Mateus. Ele escreveu para os judeus, para que eles entendessem que Jesus ele é o Cristo, ele é o Messias, né? E aqui a gente vê Lucas escrevendo para pessoas de cultura não judaica. Então, eu entendo que a gente possa fazer algumas pontes, né, com a nossa cultura de hoje em dia também. Dito isso, né, a gente vê Lucas, ele, no capítulo 1, ele fazendo relato de dois nascimentos, de João Batista e de Jesus, o Cristo, né? João Batista, que é o nascimento de João, que depois se tornou João Batista, era um parente distante de Jesus, mas o nascimento dele é para preparar a vinda do Messias, né, do Senhor. E esses dois nascimentos, a gente vê que são nascimentos extraordinários. Tem a manifestação do poder de Deus. Por quê? João Batista nasceu de uma mulher que era estéril e Jesus nasceu de uma mulher virgem. Então, em ambos os casos, a gente vê a manifestação do poder de Deus, o milagre do Senhor.
né, que ocorre no nascimento desses dois. Então, a partir do versículo 5, a gente leu, né, sobre o relato, né, desse homem chamado Zacarias, né, que era um sacerdote, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Ele era descendente de Arão. E a Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. E a gente vê em Deuteronômio, né, lá no Pentateuco, que os levitas, eles foram separados pelo Senhor. E a gente vê que foram separados em 24 grupos, né, e desses grupos a qual Zacarias pertencia era o grupo sacerdotal de Abias, né. E uma característica desses dois é que eles eram justos aos olhos de Deus. Quando a gente diz que eram justos, né, na verdade, só quem foi alcançado por Cristo Jesus, pelo amor de Cristo Jesus, eles são justificados. Mas quando aqui diz que eles são justos, o que isso quer dizer? Que eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e eles faziam isso de modo intencional. Eles tinham essa intenção de honrar ao Senhor, de obedecer ao Senhor. E aí depois Lucas ele fala que eles tinham idade avançada e não tinham filhos porque Isabel era estéril. E é muito interessante que ele fala isso porque naquela época uma mulher ela ser estéril significava que ela não foi abençoada pelo Senhor. Significava muito provavelmente que ela tinha sido amaldiçoada. E muito provavelmente ela teria sido amaldiçoada por causa de algum pecado, né, por algum motivo de que teria feito com que ela deixasse de ser abençoada. Mas Lucas ele faz questão de falar que esse casal era um casal justo. Eles tinham esse cuidado com a lei do Senhor e eles tinham essa intenção, né, de obedecer aos mandamentos do Senhor. Ou seja, não tinha nada a ver com a esterilidade de Isabel. Muito bem. Zacarias ele foi sorteado para realizar a obra sacerdotal, e o que ele faz é justamente manter, né, o incenso, né, e aí ele chega a hora de oferecer o incenso, né, ele vai no lugar santíssimo, no lugar santo do templo. Tem um lugar santíssimo, tem um lugar santo que tem o candelabro, que tem a mesa dos pães, que tem o incensário, e lá ele oferece o incenso, né? E ele dentro, no lugar santo, oferece o incenso. Do lado de fora, o povo todo estava orando ao Senhor. E aí, nesse momento em que ele realiza a obra sacerdotal, um anjo do Senhor aparece a ele. Ele fica com medo, ele fica consternado, né? Quando eu disse que fica com medo, eu entendo que aconteceu algo extraordinário, algo que foi muito além do que ele esperava e que gera um medo, né, na vida dele. E o anjo fala: não tenha medo, Zacarias, no versículo 13, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Tem uma discussão entre os teólogos, né, pelo que exatamente Zacarias teria orado. Se ele teria orado para que tivesse um filho, ou se ele teria orado pela salvação de Israel. Mas independente, né, do que Zacarias estivesse orando exatamente, uma coisa está relacionada com a outra, né? A gente vê na Bíblia momentos em que pessoas oram, apresentam sua angústia pessoal ao Senhor, e através da resposta dessa oração, Deus abençoa todo o povo. Então a gente vê, por exemplo, a mãe de Samuel, que antes de Samuel nascer, ela não podia ter filhos, e ela ora ardentemente, ela apresenta a sua angústia perante o Senhor, e o Senhor, ele abençoa, né? Ele ouve essa oração, e então ele dá a Samuel, né, que se tornou um grande sacerdote, se tornou o último juiz que abençoou toda a nação de Israel. Então, de modo semelhante, Deus envia um filho a Zacarias e a Isabel, e depois a gente vai ver, né, com as coisas que o anjo fala, que ele se torna uma alegria, um prazer não só para Zacarias, mas para todas as pessoas. E então, o que eu gostaria é da gente
refletir um pouco sobre essas falas do anjo ao Zacarias, né? Sobre as características de João Batista, e entendendo que João Batista ele preparou o caminho do Senhor, eu entendo que nós também, nós podemos ser usados de modo semelhante a que João Batista ele foi usado. Ele fala assim: a sua mulher dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então está falando que o João Batista será motivo de grande prazer e de alegria. E qual será o motivo desse prazer e de alegria? Aí depois a gente vê que é porque ele vai preparar o caminho do Senhor. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Mas ele fala de que ele vai fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então esse é o motivo de alegria. Esse é o motivo de que ele vai se tornar uma grande alegria para Zacarias, para Isabel, para todo o povo. E quando aqui fala que ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, essa é uma característica do nazireu. A gente vê em Deuteronômio, no capítulo 6, de que os nazireus eram homens e mulheres que se voluntariavam para servir ao Senhor. Eles não deixavam, eles não cortavam cabelo, eles não tomavam vinho nem bebida fermentada. Então tinha uma série de coisas a quais eles se dedicavam exclusivamente para o Senhor. Tinha os levitas, que eram designados por Deus, uma tribo que foi designada por Deus, e tinha os nazireus, que em geral eles se voluntariavam para servir ao Senhor. Aí no caso do João, ele foi designado desde o seu nascimento, né? E uma característica dele é que ele será cheio do Espírito Santo. E aí fala assim: fará retornar muitos entre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Essa é uma obra necessária, irmãos, a gente fazer com que as pessoas se tornem ao Senhor, o nosso Deus. E diz assim: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então, está falando que João Batista é o Elias prometido no Antigo Testamento, que teria essa característica, a manifestação do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. E é muito interessante essa expressão, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. Quando a gente vai ver o último versículo do Antigo Testamento, lá em Malaquias, capítulo 4, o livro de Malaquias fala do julgamento, do dia do julgamento, né? São palavras severas ao povo de Deus. E os últimos versículos, né, em Malaquias 4, versículos 5 e 6, dizem assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então ele está dizendo que Elias seria enviado, né? E ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Tem traduções, versões que dizem que converterá o coração dos pais a seus filhos, e seus filhos a seus pais. Eu entendo que o que o profeta está querendo dizer, o que o anjo está dizendo ao Zacarias, é que vai ter uma restauração de relacionamento, que vai ter uma harmonia e paz dentro da família. Essa é uma marca daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Obviamente, se nem todos se converterem ao Senhor, pode ser que isso se torne algo difícil. Tenho relatos de pessoas, de amigos, que quando se converteram, quando era de uma família que não era cristã e se converteram, eles sofreram perseguição, sofreram zombaria, por conta da fé no Senhor. Isso pode ocorrer, mas uma característica que acontece quando a família se converte ao Senhor verdadeiramente é que tem
essa, digamos assim, conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E essa é uma obra que João Batista ele foi usado para fazer, né? Fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Isso ocorre quando a gente deixa de ser desobediente à sabedoria dos justos, né? A sabedoria do alto, né? Então, quando a gente volta ao nosso coração, da nossa rebeldia, da nossa arrogância, acontece essa reconciliação, né, entre os pais e os filhos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E isso ocorre para que o povo se prepare para o Senhor. No caso do João Batista, ele estava sendo usado, ele seria usado especificamente para a encarnação do Messias, né? E para o início do seu ministério, melhor dizendo, né? Para que quando o Messias viesse, tivesse um caminho sendo preparado, né? João ele foi a voz do que clama no deserto, né? Anunciando a vinda do Senhor Jesus, né? Jesus ele já veio, mas ele voltará, né? Para estabelecer o seu reino, o seu governo, o seu poder em toda a plenitude. Nós não sabemos quando ele voltará, mas nós precisamos preparar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, qual que é o caminho para que o povo seja preparado para o Senhor? Né? Fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e dos obedientes à sabedoria dos justos. Às vezes pode parecer algo que é impossível, mas tem inúmeros testemunhos e relatos de pessoas que puderam perdoar os seus pais, né, de pais que reconheceram seus erros e pediram perdão aos seus filhos. Isso pode ser que dure muito tempo, mas tem esses relatos de filhos que pediram perdão aos seus pais, que entenderam, né, os seus erros, a sua rebeldia, e houve essa reconciliação no Senhor. Pode ser que demore anos, né? Tem um adolescente, agora ele não é mais adolescente, agora ele é um jovem, mas um adolescente que eu pastoreei alguns anos atrás, e uma vez ele falou de um momento, quando ele tinha 10 anos, de que o pai pediu perdão a ele, porque o pai, ele era um homem de Deus, tal, se converteu, mas ele tinha muita ira dentro do seu coração. Então tinham feridas, tinha coisas na vida dele que ele acabava reproduzindo isso na vida do seu filho. Ele batia no filho, e não era aquela palmada de correção, corretiva tal, era de raiva mesmo, de ira, né? E aí chegou uma ocasião em que, quando seu filho tinha 10 anos, ele falou: filho, me perdoa, porque por isso que eu fiz, quando eu gritei com você e tal. Aí ele falou que, ele derramou a lágrima, você não falou nada, isso aqui. E ele perdoou o pai, né? Hoje em dia, assim, a família tem um relacionamento maravilhoso, né, no Senhor. Pode ser que demore um tempo, mas o Senhor, ele pode agir, ele tem poder para agir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que nós também podemos ser usados para que isso ocorra. Para que famílias sejam abençoadas, para que povos sejam abençoados. Não exatamente da mesma maneira que João Batista, né? A gente não precisa comer gafanhoto e mel silvestre para que isso ocorra, mas eu entendo que nós podemos ser usados para que isso ocorra. Eu entendo que o Senhor pode agir. Eu não sei qual que é o seu pensamento quando você ouve essa palavra, mas Zacarias, quando ele ouviu isso, sabe como ele reagiu? Com dúvidas. Ele perguntou ao anjo, versículo 18. Se estiver preparado, acho que pode mostrar os versículos, fica mais fácil para o pessoal acompanhar. Aí Zacarias, ele pergunta ao anjo: como posso ter certeza disso? No caso, a dúvida dele, o motivo da dúvida dele era essa: sou velho e minha mulher é de idade avançada. Então, né, sim, eu tenho dificuldades, né? Para produzir um filho, né? Não só pela minha idade avançada, mas
a Isabel era estéril. Então, o Zacarias, mesmo o anjo aparecendo na frente dele, né, no momento da oferta do incenso, né, ele duvida. Aí o anjo responde, versículo 19: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, o anjo ele dá um sinal a Zacarias, e Zacarias ele emudece até o nascimento do seu filho, e até que ele deu o nome ao seu filho de João, né, conforme o anjo tinha dito. E aí depois a gente vê que o povo estava esperando fora, e como eles veem que Zacarias estava demorando muito mais do que o normal, eles percebem, né, o Lucas diz aqui que eles percebem que Zacarias teve uma visão, mas aí quando ele sai ele não consegue falar, né, ele fica emudecido por causa disso. Só que posteriormente, no versículo 24, a gente vê, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Aconteceu de fato conforme o anjo Gabriel tinha dito. E ela dizia, isto é obra do Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, Isabel, ela não foi só consolada, mas ela foi honrada perante o povo. De comentários, né, de humilhação que ela teria ouvido, né, pela sua esterilidade, ao longo da sua vida, né, de casamento. E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é que pode ser que a gente às vezes tenha dúvidas, pode ser que falte fé, mas o que o Senhor determinou fazer, Ele fará. Ele fará. E eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu tenho dúvidas no meu coração. A psicologia chama de síndrome do impostor, né? Muitas vezes eu tenho isso. Fico pensando, poxa, eu não consigo nem cuidar direito do meu coração, né? Abrindo meu coração aqui com você. Como é que eu vou, né, desafiar o povo, né, a ir mais perto de Deus, a seguir os caminhos do Senhor? Como é que eu vou ser responsável, né, pela vida espiritual, né, da igreja? E eu tenho muitas dúvidas, irmãos. Eu confesso que há muitos momentos de dúvida. Quando eu tinha 23 anos, né, e eu comecei a servir os adolescentes numa igreja, eu fiquei 1 ano lá servindo, depois o pastor me designou para um ministério de adolescentes. Eu tive a primeira reunião com os professores, aí eu falei assim, pessoal, muito prazer de servir com vocês, tenho um grande privilégio, me sinto privilegiado, mas eu não confio em mim mesmo. Aí quando eu falei isso, tinha um irmão que era mordomo, depois ele se tornou presbítero, ele falou assim, eita, agora é preocupante, hein? Ele ficou preocupado, né? Eu era um jovem evangelista, mas eu disse assim, mas eu confio no Senhor. Eu não confio em mim, mas eu confio no Senhor. E realmente, se Deus ele determinou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu creio na soberania, no poder, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu olho para a nossa igreja e eu vejo muitos desafios. E não me levem a mal, porque quando eu digo isso, tem gente que fica chateado, né? Pastor, né? Será que ele está desanimado com a igreja? Não, não é isso. Eu sei que a gente tem muitos desafios. Por quê? Para discipular mesmo, né, as famílias, para que os pais possam, né, exercer esse papel de discipuladores, eles possam abençoar os filhos, eles possam demonstrar o amor de Cristo Jesus, né, o temor e tremor diante de Deus, para que os jovens, as crianças possam crescer no caminho do Senhor, em meio a tantas tentações, para que ninguém fique desamparado na nossa igreja. Então a gente tem muitas coisas que a gente precisa fazer, né? E é como um jardim, né? E sempre a gente precisa de cuidado, pode vir pragas, pode vir ataques de fora, né? Vale a pena lembrar que o inimigo não gosta da obra do Senhor, não gosta que a igreja prospere, que seja abençoada, então ele vai nos atacar de diversas maneiras, ele vai tentar nos derrubar de diversas maneiras, ou seja, tem muitos desafios.
Sempre a gente tem que fazer ajustes, né? Tem uma expressão dentro da Igreja Reformada, que é Igreja Reformada sempre em reforma, né? Então, a nossa igreja tem muitos desafios, mas ao mesmo tempo eu vejo Deus agindo na nossa igreja, né? De pessoas que vão entendendo o Evangelho, de pessoas que entendem que, como foi compartilhado, né, pelo nosso ministro de louvor, o motivo de vir aqui não é simplesmente por vir ou pela amizade, mas é porque Jesus Cristo pagou o preço. Ele não só nos salvou, mas Ele nos deu uma nova identidade, Ele nos deu uma missão, um chamado para abençoar as pessoas, para realizar as boas obras. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se Deus, Ele determinou fazer, Ele vai fazer. Apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas dúvidas. Então, o convite que eu quero fazer é de não reagir como Zacarias reagiu em primeira instância, né, com dúvida, mas que a gente possa crer no poder de Deus, que a gente possa crer na manifestação do poder de Deus. Como é que alguém como João Batista, né, que do nascido das mulheres, segundo o próprio Jesus, ele se tornou o homem maior que podia existir dos nascidos das mulheres. Como é que João Batista pôde preparar o caminho do Senhor? Como é que ele pôde realizar essa obra? É porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo, conforme o anjo Gabriel disse no versículo 15, né? Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para que nós possamos realizar a obra do Senhor, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Eu não sou capaz de realizar a obra do Senhor só com a minha força, só com a minha própria determinação. Precisa de determinação. A gente precisa decidir, não, eu vou fazer, eu vou servir ao Senhor. A gente precisa disso, e a gente precisa insistir, né, nessa determinação, mesmo que eu venha falhar. Mas a gente só vai ser capaz de realizar essa obra quando estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, eu só vou ser capaz de perdoar os meus pais se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Eu só vou ser capaz de discipular os meus filhos corretamente se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Eu só vou ser capaz de proclamar o Evangelho fielmente se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque senão eu vou querer colocar em primeiro lugar a minha agenda, a minha prioridade, as coisas que eu acho que é certo, de acordo com o meu senso de justiça. Mas como é que a gente pode preparar o caminho do Senhor, fazer com que as pessoas sejam preparadas para o Senhor quando estivermos cheios do Espírito Santo de Deus? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E que nós possamos realizar e continuar realizando essa obra. Que tudo que a gente for fazer, a gente faça em oração. Tanto coisas oficiais da igreja como coisas extraoficiais. Desde preparar um slide para o culto, escolher as músicas para o louvor, falar com a equipe, fazer escala, para preparar, fazer o ensaio, fazer o almoço, né, preparar um pobá para vender, para arrecadar fundos, né, para a missão. De que cada processo a gente possa fazer buscando estar cheio do Espírito Santo de Deus, buscando a vontade do Senhor em todas as coisas que a gente faz. Inclusive, aproveitando o ensejo, né, a nossa igreja, ela oferta para a Missão Abra, para a Casa Elohim, mensalmente, né, a gente tem uma parceria, mas mesmo assim está faltando recursos. Né, então, a gente ouviu que no mês passado quase fechou, eles tiveram que fechar um tempo, né, enviar as crianças que estão lá no abrigo para outros abrigos para que eles possam, né, balancear tudo a conta financeira, né? Mas aí, pela graça de Deus, eles não fecharam. Mas então eles estão precisando de recursos, né? Porque lá eles precisam de pessoas 24 horas com as crianças e os adolescentes. Então isso acaba, né, gerando muito custo, né? E eles têm voluntários, né? Tem pessoas que
não recebem nada para estar lá. Mesmo assim, eles estão precisando de recursos, né? Então, se puderem contribuir com os jovens, né? Eu até, assim, abrindo parênteses, eu até, quando os jovens estavam discutindo, a liderança estava discutindo, o que a gente faz, né? Se a gente vende, né? O que a gente faz com essa verba e tal? Eu pensei em falar assim, junta essa verba para as atividades de vocês, né? Mas ainda bem que eu fiquei quieto, porque eles falaram, não, vamos abençoar a Casa Elohim, né? Da Missão Aba, e assim foi decidido, né? Em unanimidade pela liderança dos jovens. Então tem esse coração missionário, né? De abençoar. E o ministério da Casa Elohim, da Missão Aba, é resultado direto dessa falta de harmonia e paz nas famílias. Porque são crianças e adolescentes que ninguém quer, ou as pessoas não têm condições. Por quê? O conselho tutelar, eles fazem de tudo para que as crianças e adolescentes fiquem com a família. Mesmo que haja problemas, haja questões, eles fazem de tudo para manter as crianças com os pais. Eu estou acompanhando uma família no outro ministério que eu estou servindo, e a mãe foi chamada 5 vezes para ir para o conselho tutelar. E ela faltou assim, sem justificativa. Mesmo assim, estão dando mais uma chance para ir lá e conversar, tal, para não perder a guarda do seu filho, né, de um dos filhos. Ou seja, eles fazem de tudo. Se não for com os pais, deixa com parente, deixa com tia, com avó, porque isso é melhor para as crianças. Então, se essas crianças estão no abrigo, é porque toda a rede de apoio falhou, porque não tem mais nada. Então, o último recurso que a nossa sociedade dispõe são essas casas, esse casalar ou abrigo, né, para as crianças. E no Brasil não tem muitos abrigos que são cristãos. E tem essa preocupação de demonstrar o amor de Cristo Jesus para as crianças e adolescentes, de discipular elas no caminho do Senhor, né? E a gente tem a oportunidade, a gente tem o privilégio de abençoar esse ministério, né? E não só isso, mas a gente precisa fazer o dever de casa aqui, na nossa comunidade. Então, em conversas informais, quando vocês saírem para tomar roubar, quando estiverem conversando aqui na hora do almoço, quando forem jogar vôlei, quando for trabalhar, busquem estar cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus vai usar você em momentos inesperados, em momentos assim que são surpreendentes. Mas Deus vai usar a sua vida, como usou a vida de João Batista, para que as pessoas se acheguem ao Senhor, para que as pessoas sejam preparadas para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Convido a equipe de louvor a vir à frente. Quando orarmos, eu gostaria que vocês respondessem ao chamado do Senhor, de ser como essa voz que proclama no deserto, de anunciar o Messias, de realizar a obra do Senhor. Eu, como pastor dessa igreja, quero dizer, não ignore, não despreze esse convite. Porque é algo, assim, é algo formidável. E não importa a sua idade, as condições que você está. Você pode pensar, poxa, eu vou fazer a obra do Senhor? Você. Da mesma maneira que muitas vezes eu sou usado, apesar de quem eu sou. Deus vai usar a sua vida. Mas nós precisamos decidir estar na presença do Senhor, permanecer no Senhor, buscar estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então diga assim, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor. Realiza a tua obra na minha vida. São tantas coisas que precisa consertar, tantas questões, tantas dificuldades. A gente pode enxergar muitas limitações, mas coloca isso diante do Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui.
Eis-me aqui, Senhor.